Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. Você que está me prestigiando no carro, na internet, não importa como está chegando a transmissão para você, ou mesmo de uma forma atemporal, nós temos ali no YouTube, nós temos no site da Rádio Mundial as gravações mais recentes, postadas ali no podcast. Então, um fraterno abraço para vocês. Vamos juntos aqui no 95.7 FM e 660 AM, simultâneo, 25 minutos trocando ideias sobre diversos valores. Queridos ouvintes, antes de iniciar o meu programa aqui, eu peço a atenção de vocês que já está rolando aqui na Rádio Mundial o apoio para o GRAAC, que cuida das crianças com câncer. Então é uma iniciativa muito bacana que a Rádio Mundial está apoiando, eu apoio também, Então, se você tiver um real interesse de colaborar, você pode ligar para doar R$10. R$10. Você liga para 0300 047 2222. Vou repetir. 0300 047 2222. Uma iniciativa super bacana que aqui a rádio, de uma forma total e integral, está apoiando. E eu acho super bacana. Então, sempre quando a gente pode, de repente, contribuir com uma causa nobre dessa, eu gosto muito disso, quando a gente se junta em prol de uma coisa bacana. Agora Natal, a gente tem um Natal que a gente comemora aqui no Ocidente, nessa data, essa coisa dessa renovação, essa coisa crística dentro de nós, que a gente chama de espiritualidade. Independente da data, a gente já fez vários programas aqui, a gente sabe que, segundo a minha forma de pensar e ver, o Cristo possivelmente nasceu em 24 de fevereiro, mas independente disso, que vale a fraternidade, é o momento, aquela coisa da família. Então vamos meditar um pouquinho nesses valores ligados a essas crianças que precisam do nosso apoio, que estão ali, pelo menos nesse momento de união, onde a gente tem um giro maior da nossa economia. Não vou lançar críticas e nem elogios ligados a 13º, 4º, que nem quero saber disso. Eu não tenho, mas de uma forma geral a gente tem esse aquecimento do comércio que é para alimentar esse sistema. Mas então, se você quiser, última vez, quiser apoiar com R$10, ajudar essas crianças com câncer, 0300 047 2222. Então é isso, queridos ouvintes, vamos juntos aqui trocando ideias sobre vários assuntos, sobre várias coisas, de forma que você que está em sintonia conosco agora, talvez alguma palavra, alguma reflexão que a gente tenha juntos aqui, possa, de repente, fazer com que alguma coisinha aí dentro de você fale, poxa, aí tem alguma coisa que eu posso conquistar, que eu posso, de repente, compreender melhor. Então, eu, Newton Schultz, estou aqui colocando a minha visão dos estudos, da sabedoria das idades que eu faço. Não estou representando nenhuma sociedade, sou membro da Eubiose, mas não estou representando ela aqui. Só reconheço e falo publicamente a vários programas todo aquele manancial maravilhoso de conhecimento e saber deixado para o Sr. Henrique José de Souza, que é o meu mestre. Isso aí é inegável, e todos os seres que estavam próximos a ele, que deixaram também ensinamentos fantásticos, Sebastião Vieira Vidal, Antônio Castanho Ferreira, entre vários outros, que se for citar todos aqui eu vou ficar o programa inteiro só falando de pessoas. Mas ali foi o lugar onde eu entrei em sintonia com o que é verdade para mim. Amanhã a gente nunca sabe, mas hoje isso está firmado e não pretendo de forma alguma alterar isso. Mas repetindo, estou colocando o meu ponto de vista, a minha forma de refletir sobre todos os acontecimentos, sobre o nosso passado como humanidade, o nosso presente e também o direcionamento do nosso futuro. Então é sobre isso que eu quero trocar uma ideia sobre vocês hoje. O Paulo, sempre quando ele chega aqui, ele está filmando, ele que vai postar no YouTube, é só você entrar ali, Caminhos da Consciência, Paulo? Coloca ali, se quiser colocar meu nome também, no YouTube vai aparecer programas ali, você sabe quantos tem lá, Paulo? 150. Mais ou menos, uns 150 programas, ainda estamos no começo, mas vamos longe com esse projeto aí de repente passar esse caminho para vocês. Então o Paulo falou assim, sobre o que você vai falar?
A gente sempre chega, né? A gente não tem algo definido, mas eu falei, Paulo, vamos conversar sobre evolução hoje. Evolução no seu sentido, tanto cósmico como terreno, envolvendo tudo e todas as coisas. Então vamos tentar fazer um posicionamento atual do que hoje nós somos como humanidade, o que nós somos. E para onde que nós estamos indo, no que nós estamos imersos agora. Então eu procuro refletir da seguinte forma. A gente fala tanto de espiritualidade, né? Então você vê, né, em rádio, TV, revistas, internet, então nem se fala, todo mundo colocando a sua visão do que é espiritualidade. Aí surgem inúmeras reflexões, linhas, conhecimentos e etc. Aí cada um se conecta ao que seu estado de consciência está vibrando. Isso é inevitável. É aí que está a função, de repente, vamos supor, de um meio de comunicação passar algum valor, que de repente esse valor bate em você e você fala, pô, aí tem alguma coisa, alguma conquista, algum caminho, né? Algum caminho que eu possa seguir. Então, hoje nós precisamos entender o que representa isso, que boom é esse, que transformação é essa, que movimento, que força é isso. Mas para a gente compreender isso, nós precisamos entender o que nós fomos primeiro. Então vamos entender os sistemas de evolução de uma forma que, conforme a humanidade hoje, junto de todos os outros reinos, o animal, vegetal, mineral, e os futuros reinos que irão se manifestar aqui, vamos entender esse momento, vamos perceber o que está acontecendo agora. Não é muito difícil da gente refletir, né? Primeira coisa eu pergunto para vocês, quando a gente fala de espiritualidade, fala de anjo, fala de deuses, etc., ninguém viu isso, viu? Vamos entender o que seria ver. Todas essas consciências que quando vêm para cá, né, que são seres especialíssimos, chamados de avatares, manus, bodhisattvas, budas, não importa o nome. Mesmo sendo seres que representam um padrão de consciência futuro, de momentos futuros, o qual a humanidade ainda irá trilhar, quando essas consciências, melhor falar consciência do que seres, quando eles vêm para cá, entrar nesse jogo evolutivo qual a humanidade está inserida, eles têm que se revestir de um corpo humano. Então isso é quase inevitável. Então é necessário dar uma forma. Então quando você fala aqui do Ocidente, do mais famoso, vamos dizer assim, dessa estirpe hierárquica de seres especialíssimos, quando você fala de Cristo, Cristo se revestiu de um corpo humano. Aí você fala, pô, mas é um corpo humano, humano mesmo? Não, são corpos que se revestem de uma característica humana, mas, porém, a vibração que está ali presente, ela teve a sua energia causal em dimensões, que não são essas dimensões o qual a gente normalmente tem consciência. Então nós estamos falando aí que surgem todos os mitos que eu sempre falo aqui do programa, de Shambhala, Shangri-La, Avalon, Agartha, não importa o nome. O que importa é que você compreenda que sempre nesse momento atual, quando vem esse impulso que é necessário se revestir da consciência presente, vai ter que ter esse formato humano, como teve Cristo, como teve Krishna, como teve Buda. Isso faz parte do processo. Mas para nós entendermos, vamos lá, vamos entender uma coisa. Quer ver você refletir hoje sobre o que é a espiritualidade, na minha visão? Nós estamos imersos, nós estamos banhados no que nós chamamos de espiritualidade, ou quinto princípio. Também um sexto e um sétimo princípio, que quando chegar no sétimo princípio, você já está se conectando integralmente à fonte. É aí que surgem os Cristos e os Budas, como emissários dessa consciência maior, causadora, que não tem forma, mas que se apresenta como uma forma quando esses seres vêm trazer essa renovação do verbo para nós, humanidade. Então pensem o seguinte, quer ver, pegando o reino anterior, será que o animal, independente de você falar, pô, mas o meu animalzinho é tão esperto, ele está preocupado com conta de luz, conta de telefone, se a internet está legal, está veloz ou não está, ele não tem consciência para acessar isso.
Então, quando você fala do reino animal, ele inserido no meio humano, ele tem a percepção da humanidade ali como uma consciência que está presente, que dá carinho para ele, que de repente fornece o alimento para ele, que de repente várias coisas que você faz com o seu animal de estimação ou o animal como um todo, vamos pensar no selvagem, eles não têm a consciência do que a humanidade faz e acessa. Você acha que o tigre que está ali na selva, ou o leão, ou o elefante, eles estão preocupados com as coisas humanas? Não. Por quê? Porque eles não têm consciência e não têm percepção do que está acontecendo. Então, você nunca vai poder chegar para um animal e falar assim, bom, então vai lá, acessa a internet, entre no site XY, baixe, dê download disso e aquilo, pega esse automóvel, dirige, vamos fazer um estudo, senta aqui, vamos estudar. Ele segue o instinto dele. Ele segue o instinto dele. Então, tudo é uma questão de percepção. Se você pegar o exemplo vegetal, o vegetal ele não tem a percepção integral do que o animal tem. O vegetal tem a consciência dele, que quando recebe aquele influxo da água que está ali na terra, e ele cresce, e ele vai em direção ao sol, que você percebe que todas, sejam flores, seja o que for, ele sempre se direciona para o sol. Você tem sua plantinha em casa, você coloca ali, você vai ver que ela sempre vai se direcionar para o lugar onde tem uma janela, ou tem uma claridade, que está representando esta consciência ou essa força que é a evolução dele. Então ele não quer saber, o vegetal, ele pega o animal se locomovendo, etc., e se vai lá tomar um banho, e vai correr atrás da água. O vegetal não tem a forma que ele corre, ele está enraizado ali. Então ele tenta captar com as raízes, ele não tem a condição ou a consciência do animal. Assim como o mineral, chegando no primeiro reino criado hoje como representação do que foi o primeiro sistema evolutivo. O mineral, ele não tem a percepção do vegetal. Então nós precisamos entender o que? Hoje nós, seres humanos, agora a gente chega em nós. Se você percebe os reinos anteriores, não tendo, eles percebem que existe, mas eles não têm a consciência e o acesso. É aí que entra o ser humano. Esses reinos que eu falei para vocês, eles já estão completos. O animal já está completo na sua evolução. Poderíamos dizer que já tiveram 7 tipos de forças ligadas ao reino animal que terminou a sua evolução, a mesma coisa com o vegetal e com o mineral. O ser humano ainda está incompleto. Nós estamos num 5º tipo de ser humano rumando para um 6º. Então o ser humano, ele tem a percepção dessas forças angélicas, dessas hierarquias criadoras, mas não há percepção de como eles trabalham, de como eles atuam, de como acontece isso. É aí que entra a iniciação para despertar esses estados de consciência superiores. Então nós estamos, assim como os animais estão imersos nesse mundo que a humanidade cria, faz vibrações e consciências que ele não tem condições de entrar, perceber, captar e utilizar, porque ele segue a evolução dele, a mesma coisa acontece conosco. E é isso que acontece nesse momento atual. Essas forças, essas hierarquias, essas consciências, elas estão como se fossem, é só uma forma simbólica de expressar meu pensamento. Eles estão exercendo uma pressão muito grande para que esse 5º princípio, sendo que a humanidade hoje representa um 4º princípio, uma 4ª consciência, sendo que você tem o mineral, o vegetal e o animal, então está exercendo esse 5º princípio, trazendo junto dele o 6º e o 7º, que nós chamamos de energias ou consciências espirituais. Isso está entrando dentro de nós. Então isso vai fazer, seria como se, vamos lá, como se o animal começasse a perceber toda a tecnologia que um ser humano tem, tudo que o ser humano tem como potencial de criação. Então isso acontece conosco agora com essas hierarquias criadoras. Então está entrando na nossa vibração, em cada átomo nosso, em cada célula nossa. Está entrando essa vibração e está pressionando para que a gente desperte para esses valores que todos nós somos permeados por essa energia, essa força vibracional que se chama evolução, e a gente está o quê? A gente não está, muitas vezes, na maioria das vezes, preparado para perceber essa evolução. Então a gente fica se preocupando com pequenas coisas,
A gente fica se preocupando com realidades puramente individuais e a gente esquece o coletivo. Então a gente vê que essas hierarquias criadoras, elas estão se demonstrando para nós com esses princípios superiores de consciência através de transformações que acontecem no planeta Terra. Então, como sempre comento aqui, a gente ainda tem aquela coisa do messianismo voltado para nós, a gente quer um salvador, a gente quer um herói, a gente quer aquela pessoa que venha e resolva todos os nossos problemas de forma que a gente tenha a facilidade da evolução sem o nosso esforço. É aí que reside o grande erro. A gente tem que observar que essas forças evolutivas, essas hierarquias, essas consciências, esses princípios superiores de consciência, eles estão ocasionando esta pressão para que a gente, mesmo de forma forçada, rume para o despertar dessas consciências, cada qual recebendo o seu quinhão, seja no rigor ou no amor, numa transformação pesada ou numa transformação consciente, que de peso não tem nada, o peso é só a responsabilidade de a quem muito for dado, muito será cobrado. Então, aí você começa a perceber que é o momento da transformação. E isso vai acontecer como? De uma forma social, política, econômica, artística, tecnológica, seja o que for. Então, tudo que está inserido no nosso meio tende à transformação, tende a ter todo aquele impulso, toda aquela carga angélica, vamos dizer assim, toda aquela carga dos mestres, ou o nome que você queira dar, ou uma religião, não importa. Então existe isso que vai fazer com que a gente desperte forçosamente. Então aí que quando nós começamos a entender como ocorre a evolução, a gente percebe que basta a gente despertar. Todos nós temos esses potenciais dentro de nós. O ser humano, ele traz o anjo dentro de si, o semideus, e o próprio Deus com uma consciência que está dentro dele. É daí que quando você pega a história desses grandes mestres, eles passam por momentos onde eles meditam, onde eles têm que fazer toda a transformação desse processo denso que está, desculpem, que está projetado dentro deles, para que o mestre surja. Ninguém nasce pronto. Caiu aqui na Terra, tem que trabalhar, tem que evoluir, tem que transpirar muito, tem que buscar esses potenciais de consciência superiores que nós chamamos de espiritualidade, através de muito merecimento, através de muita transformação e muita superação. Então isso está acontecendo agora. É o momento da gente, a gente já desceu, né, na onda evolutiva, no máximo do que representa a densidade. Agora, como uma curva, essa evolução faz o que? A ascensão da consciência. Quer ver como é fácil você compreender isso? Imaginem 7 momentos. Então o primeiro está num patamar bem alto de sutilidade. Então ele vai descendo, 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 até que ele chega no 4º momento, que dessa curva é a parte mais densa. Depois o que acontece? O 5º, o 6º e o 7º representa a sutilização. É só você pensar numa curva. É só você pensar em meio círculo. Então quando você pega o reino mineral, num momento, vamos dizer assim, que hoje a representação dele do que aconteceu num primeiro sistema evolutivo, ele era extremamente sutil. Aí o que aconteceu? Quando ele se densificou um pouco mais, que ele foi para essa curva, ele foi para o 2º momento, criou o vegetal. Então, nessa densificação, um reino serve o outro. Então, se você pegar hoje uma planta, como é que você tem condições de fazer essa planta continuar o seu estado evolutivo? Você tem que colocá-lo na terra, para que ela tenha condições de absorver todos os minerais que estão ali, através da água, que é o elemento associado a esta força evolutiva, para que ela tenha o seu princípio de existência. Aí você continua descendo, aí você pega o animal, se densificou mais ainda. E o animal, como terceira consciência, ele também se serve do vegetal, né? A maioria dos animais são herbívoros. Aí o que acontece? Automaticamente ele serve também desse primeiro momento. Aí você pega o ser humano, que representa esse 4º ponto, essa realidade que está na parte mais densa dessa curva. Então nós também nos servimos dos reinos anteriores para a nossa evolução. Então o ser humano manipula o animal, manipula o vegetal, manipula o mineral e, por que não, se alimenta dele.
Aí você chega a falar assim, pô, então quando vier o anjo, como um quinto momento, ele vai se alimentar do ser humano? Não. É aí que você compreende a curva. No ser humano, nós tivemos a densificação desse processo. Agora, o que existe? A sutilização. Então, nós chegamos no máximo da curva, agora, no seu sentido de parte mais baixa, agora existe a ascensão. Então, tudo o que foi interiorizado, agora é exteriorizado. Agora é sutilizado. Esse é o destino do ser humano, trabalhando já no momento atual, esse quinto momento evolutivo, sutilizando a sua consciência e colocando para fora o anjo que está dentro dele. Então, nessa sutilização, será o quê? Os reinos futuros, que será o anjo. Então, o homem termina, o ser humano termina a sua evolução, o ser humano estará completo. Nós teremos um ser humano totalmente iluminado, que vai fazer com que exista no próprio planeta Terra uma reconfiguração da sua energia. O planeta Terra será flogístico, que é um fogo, não é esse fogo que queima, é um fogo completamente diferenciado no sentido de sutilização, e começará nesse quinto momento evolutivo a evolução dos anjos. Então, existirá o ser humano perfeito e o anjo que traz todo esse princípio, e também teremos 7 tipos de anjos. Da mesma forma, teremos 7 tipos de semideuses no sexto momento e 7 tipos de deuses no último momento. E aí nós retornaremos à fonte, todo mundo, ou todas as consciências e todos os reinos serão arrebanhados para criar, acredito eu, é a minha reflexão, novos sistemas, novas realidades que trarão a possibilidade desse marchar ininterrupto da humanidade rumo ao retorno dessa fonte. Então nós precisamos entender o quê? Que hoje, através desses princípios que essas hierarquias imprimem em nós para que essa sutilização ocorra, cada vez mais nós vamos ter percepção dessas consciências. Cada vez mais o ser humano compreenderá esse futuro, entre aspas, que na verdade é um presente que está dentro dele, que são os potenciais e 3 níveis ou estados de consciências mentais que o ser humano normalmente não possui dentro de si. Então o que ocorre? É aí que entram as escolas de iniciação de valor. Quando você começa a compreender toda a ferramenta, todo o mecanismo que envolve esse processo iniciático, você começa a acessar essas realidades do futuro que já estão sendo despejadas em nós. Quando você não tem percepção, aí a transformação ocorre de uma forma rigorosa. Você pega um exemplo, a Revolução Francesa precisava ter esse renovar, esse reciclar, e o que ocorre? Como não ocorreu da forma como as hierarquias queriam, uma passagem de bastão, vamos dizer assim, direta, sem o problema de ter que utilizar o rigor como força da lei. Então, como isso não ocorreu, teve que ter toda aquela força, aquela guerra, aquele combate que veio trazer um novo porvir para a humanidade, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas já está de novo precisando desse reciclar. Então, gente, esta é a minha visão. Essa é a minha forma de refletir o que representa realmente espiritualidade. É ganho de estado de consciência. Vamos valorizar a cultura, o conhecimento, o caráter, tudo que está dentro de nós, que deve ser transformado para que aí sim, cada vez mais, a gente tenha a percepção dessas dimensões e consciências angélicas. Queridos ouvintes, como sempre, finalizando o meu programa, eu deixo aberto aqui a proposta, né, a proposta de você, de repente, ingressar numa escola de iniciação séria, né, que é a Sociedade Brasileira de Obiose. Se você quiser ver e desenvolver a sua forma de ver e refletir sobre esses assuntos, manda um e-mail para mim que eu encaminho você para os setores correspondentes. Meu e-mail é caminhos2005@terra.com.br, repetindo, caminhos2005@terra.com.br. É só você me falar, me informar aonde você está. Aí eu vejo se existe um departamento mais próximo, e se não tiver, você pode fazer por correspondência, independente de onde você estiver no planeta. Queridos ouvintes, de mente e coração,
Um grande fraterno abraço para vocês. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo sábado.